Uma pergunta que eu recebo muito é se é egoísmo a gente pensar demais na gente. Se é egoísmo a gente cuidar muito da gente. Se não é egoísmo a gente aprender a falar não. Se não é egoísmo a gente focar principalmente na nossa felicidade para depois focar em fazer os outros felizes, em satisfazer as outras demandas, né? E eu acho que isso dá uma bela de uma discussão. Não que eu tenha respostas fechadas sobre isso, mas tenho algumas considerações que eu acho que são importantes, então bora refletir juntas sobre esse tema cabuloso. Acho que é uma pergunta super válida essa coisa do egoísmo. Eu acho que tem vários aspectos pra gente começar a olhar, porque eu acho que de fato às vezes é egoísmo mesmo, sabe? Só que eu também acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a perceber é: será que todo egoísmo é ruim? Será que sempre quando eu tô sendo egoísta é ruim? O egoísmo em si... Vamos ver no dicionário o que é egoísmo? Olha lá, amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem, do orgulho, presunção. Então não, cuidar de você dentro dessa definição acho que não é egoísmo, né? Porque não é o amor exagerado, né? E não é um exclusivismo de orgulho e presunção. Eu acho que nesse sentido aqui desse dicionário do Google, a definição de egoísmo é você desprezar as necessidades de outra pessoa e você meio que ser presunçosa, né? É arrogante. Tipo assim, é o que eu quero, o que você quer, dane-se. E o que eu vejo muito, assim, dentro da minha prática, dentro da minha jornada e dentro da jornada das minhas alunas que eu acompanho, né? Ombro a ombro, então são experiências que eu tô lá dividindo com elas, é que sempre cai essa preocupação. Mas será que se eu olhar muito pra mim, não vai ser egoísmo? E de certa forma, eu sinto que nós mulheres, e eu tô falando de mim e das mulheres que eu convivo, tá? Não tô dizendo que são todas e não acho que são todas as gerações. Mas eu acho que sim, existiu desde a nossa criação uma coisa meio de ser a doadora, sabe? De ser a pessoa que agrada os pais, que agrada os professores, que agrada os meninos, né? Tipo, essa coisa de você ir crescendo sendo aquela pessoa, tipo, a Aurora da Bela Adormecida, sabe? Ela canta com os animais, ela dança, ela é delicada. E fica meio que esse arquétipo, assim, sabe? Pra gente alcançar dessa coisa doadora. E eu acho que por muito tempo, assim, a gente se propõe. Eu me propus por muito tempo ser essa pessoa, né? E teve momentos na minha vida em que eu fui, de uma certa forma, egoísta porque eu coloquei os meus interesses à frente de outrem, né? Por exemplo, quando eu quis mudar pra Austrália, tipo, a minha mãe não tava totalmente de acordo, ela não tava nem um pouco de acordo, ela não achava que eu deveria ir. Mas naquele momento, assim, eu queria muito viver aquilo, então eu já vejo aos 23 anos, eu já passando por essa ruptura de falar assim, não, tipo, isso aqui é o que eu quero pra minha vida, sabe? E de ter que meio que enfrentar mesmo, porque é egoísmo, tipo, não é que eu ignorei, tipo, eu nunca deixei de ajudar no que eu podia, eu sempre consegui ajudar a minha família, graças a Deus, mas ao mesmo tempo, assim, isso era importante pra mim, sabe? E quando eu olho pra trás, eu acho que dependendo do ponto de vista, eu fui egoísta, mas eu não acho que foi errado, eu acho que foi importante, porque aquela era a minha vida. E aí tem outros exemplos, né, de quando você vê, por exemplo, terminar um relacionamento, tipo, a outra pessoa, você vai dar o pé na bunda de alguém. É egoísmo? Tipo, talvez seja, mas eu não acho que seja ruim, sabe? Você pensa, e eu, de acordo com o dicionário, não é, porque não é um amor exagerado, um orgulho e uma arrogância. Essa situação já não atende as minhas, tem que estar bom pra todo mundo, né? Então eu acho que esse tem que estar bom pra todo mundo é uma boa referência, sabe? Porque não adianta você abrir mão do que você precisa, das suas demandas, parar de se ouvir, pegar todo o seu desejo, todas as suas necessidades e colocar numa gaveta, porque outras pessoas vão ficar mais confortáveis com aquilo, entende? Isso, de uma certa forma, é um altruísmo muito nocivo, sabe? Tipo assim, e é perigoso até você começar a olhar por que você faz isso? Por que você faria? Por que você acha que seria melhor você não olhar pra você, você não se amar, você não colocar os seus limites, você não atender as suas necessidades, você não se responsabilizar pela sua felicidade pra agradar a outra pessoa? Eu acho que esse é um movimento, é uma pergunta interessante de você se fazer. Por que seria tanto incômodo assim você cuidar de você olhar, você se priorizar?
Porque eu acho que muitas vezes esse egoísmo vem com isso, né? Me priorizar é egoísmo. Sendo que, de acordo com o dicionário do Google, não é. Esse movimento de você se priorizar não significa você desprezar as outras pessoas. Eu vejo, tipo, até na minha própria convivência, na minha vida, tem pessoas que eu acho egoístas, que são pessoas que têm... As pessoas que eu acho egoístas não são pessoas que cuidam de si. São pessoas que demandam que as outras pessoas façam o que é importante pra elas. São essas pessoas que eu acho, que eu julgo egoístas, né? Tipo, grifa texto aqui. Eu julgo, né? Não é verdade. Quando eu olho e falo, nossa, que egoísta é uma pessoa que você vê que recebe, que você dá, que você tá sempre investindo, que você tá sempre... E ela não é capaz de ter essa apreciação e tá sempre demandando mais, mesmo que essa demanda que ela tá fazendo vá te prejudicar. Eu acho que isso é mais egoísmo. Eu vejo que isso se confunde muito. Se priorizar... Seria egoísmo no sentido de que você está olhando para você, a desprezo de outrem, né? Mas em alguns momentos isso é importante também. E eu acho que o que está por trás, muitas vezes, e eu posso falar da minha experiência, é às vezes um desconforto de fazer o outro ficar desconfortável. Puta, mas eu amo a minha mãe, eu vou fazer ela ficar magoada comigo. Tipo, eu vou decepcionar uma pessoa que eu amo porque eu tô precisando viver novas experiências ou testar coisas ou apostar fichas em alguma, né, em um caminho. Tipo, eu vou decepcionar, eu vou magoar aquela pessoa, eu vou casar mal aquela pessoa, eu vou... E isso é desconfortável. Eu acho que tem muito disso por trás, sabe? Da gente de estar desconfortável de desagradar as pessoas que são importantes pra gente, né? Na sua jornada de amadurecimento, na sua jornada de se tornar o seu adulto, né, que vai cuidar de você, parte dessa jornada é você aprender a desagradar outras pessoas. É você aprender que às vezes você vai frustrar as pessoas. E aí aprender a lidar com isso. O grande egoísmo não é você cuidar de você. O grande egoísmo é você não lidar com as consequências dos seus limites, das suas necessidades. Tipo, você vai tomar decisões que são importantes pra você, porque é a sua responsabilidade de se priorizar. Egoísmo seria você falar assim, vocês todos lidem com isso, né? Isso não seria uma maneira de criar pontes entre relacionamentos. Mas eu vejo que quando você bota os seus limites, você fala, galera, tá aqui, isso aqui é importante pra mim, isso aqui eu vou fazer, e você comunica isso de uma maneira que a pessoa consiga compreender de onde você está vindo, você cria pontes, né? Você cria conexões. Quando você assume que a outra pessoa já deveria imaginar que isso é importante para você, você não tá criando pontos, você tá desconectando, porque a pessoa não tem bola de cristal. E não adianta assim, você pode praticar muita empatia, no fim você só sente o que você sente, você só pensa o que você pensa, você só vê o mundo através dos seus olhos. É um exercício você tá olhando a vida nos olhos de outra pessoa, mas não é uma coisa 100% apurada, que você vai ter 100% das informações, porque às vezes a gente não tem nem da gente mesmo, né? Por vezes a gente fica tipo, nossa, o que será que é isso? O que eu tô sentindo? O que eu tô pensando? Então eu vejo que existem dois lugares aí pra você ir trabalhando. Existe um primeiro lugar de você reconhecer as suas necessidades, e esse é um trabalho que a gente faz profundamente no programa Despertar, né? Você se conhecer, você entender as suas necessidades, você entender o que você quer construir, o que é importante pra você, o que você prioriza na vida, quais são os seus não negociáveis, as coisas que você não vai abrir mão. É importante você ter essa consciência e para você ter clareza das situações, o que tá pegando para você. E um segundo momento é você praticar essa comunicação com as pessoas que você tem relacionamento, né? Porque o relacionamento ele vai se construindo nessas conversas do tipo, isso aconteceu, eu me senti assim, porque eu preciso de tal coisa, e a pessoa faz, na minha visão o que aconteceu foi isso, foi aquilo, onde a gente pode construir junto, onde a gente concorda em discordar, onde que entra o respeito, onde que entra... Você entende? E isso não é uma matemática, não tem como eu te passar uma fórmula aqui de 10 passos para você lidar com isso, entendeu? Porque isso é um movimento, cada relação é uma, e aí você vai dentro do teu próprio conhecimento começando a perceber o que não é negociável, mas você vai ter que passar por esse estágio de eu vou decepcionar, eu vou magoar, eu vou frustrar. Não vai ter como. Porque o preço de você não frustrar, não decepcionar, não magoar ninguém é muito alto. Porque abrir mão de você é um preço muito alto sempre. É muito alto esse preço de falar assim, não, eu vou agora servir aos outros absolutamente. Mas, cara, quem tá cuidando de você? Ninguém nunca vai ter a capacidade de cuidar de você como você vai poder cuidar de você. Porque nunca ninguém vai sentir. Quando você bater a mão na parede,
Ninguém vai sentir aquela dor por você. Podem vir com remédios e compressas e tal, mas quem tá sentindo a dor, quem vai saber aonde que bota o gelo melhor é você, entende? Então é importante, eu acho, acima de qualquer coisa, a gente desenvolver essa sabedoria interna, pra gente saber o que a gente tá precisando e aos poucos ir aprendendo a colocar esse limite com amor, mas com assertividade, sabe? E pra esse exercício de dar os limites com amor e assertividade vai precisar de uma comunicação eficiente, né? Então eu recomendo você estudar mais, aprender mais sobre comunicação não violenta, inclusive dei uma aula sobre isso, porque a comunicação não violenta tem uma estrutura, sabe, um passo a passo que você pode seguir, onde você coloca uma das coisas, só pra dar o que eu tenho em mente aqui. Quando eu era casada, eu era a pessoa que lavava a louça, porque o meu marido não gostava de lavar louça, e por mim tudo bem, porque eu, de fato, gosto de lavar louça. Mas aí, vira e mexe, ele lavava. Só que me dava aflição ele lavando louça, porque ele lavava a louça com a torneira aberta o tempo inteiro, e eu só ficava, tipo, vendo manchetes de jornal na minha cabeça, sabe? As calotas polares estão diminuindo, a água está acabando, tipo, essa noia da água. E ele me dando um nervoso, até que chegava uma hora que eu falava, meu, você me deixa louca, deixa que eu lavo, sai daqui, tipo, brigava com ele, ficava frustrada com ele, e ele, tipo, achava que eu era uma louca desvairada e, tipo, se tornava ou, tipo, ele se aproveitava da situação e, não vou ter que lavar louça, oba, ou ele ia pro só louca, que você tá, tipo, tá tudo bem, de repente você começa a surtar por causa da água, tá doida, tá cheirando meia. Então, eu tava praticando essa coisa da comunicação não violenta, uma maneira muito eficiente, assim, cara, quando você deixa, porque uma coisa é você falar, você me deixa louca com essa torneira aberta, porque quando eu falo, você está me deixando louca com essa torneira aberta, eu estou falando, você é o culpado, você tem culpa, você com essa torneira aberta me deixa louca, você está fazendo isso pra me deixar louca, entende? E essa comunicação gera o quê? Ataque, defesa, né? Você tá vindo atacando, a pessoa vai vir na defesa, ação, reação. Se você chega e fala assim, cara, é muito louco, porque quando você lava a louça e você deixa a torneira aberta, eu fico tão noiada com todas as informações que eu recebo sobre o negócio do desperdício de água, que eu sinto uma angústia de te assistir lavando a louça. Você percebe a diferença nessa comunicação? É assim, quando você faz isso, em mim acontecem as memórias dos impactos de gastar muita água e me dá uma emoção de angústia. Eu não tô falando mais dele. Eu tô falando de mim. E quando eu fiz isso, ele falou, nossa, jura? Nossa, nem percebia. Tipo, já fechou. Eu não pedi, nem cheguei a pedir. Na comunicação não violenta tem uma hora que você faz um pedido, né? Que seria, será que você pode, tipo, ensaboar tudo, aí depois você abre a torneira de uma vez? Você poderia pedir, né? Nesse caso, nesse exemplo, eu nem cheguei a pedir. E ele já falou, nossa, jura, eu nem me liguei. E fechou a torneira, sabe? Porque eu tava falando de mim, eu tava falando dele. Então você vê, seria, eu acho que egoísmo acreditar que ele pudesse adivinhar que eu tô ficando agoniada, porque na cabeça, não é que ele tava falando assim, vou usar toda a água do planeta Terra, não era, entendeu? Ele provavelmente tava pensando no trabalho, em querer fazer pra jantar, que ele tinha que ligar pra mãe, que ele tinha que pegar um documento, entendeu? Uma vida, né? Eu vejo notícias do impacto da água, ele não vê, não tá no radar, entendeu? Então, se a gente quer criar conexão, é importante ter essa comunicação. Então, eu não acho que seja assim, não, você tem que se priorizar e os outros que entendam. Não, também não acho que é por aí, não. Eu acho que as pessoas que são importantes pra você, que você tem um relacionamento, que está investindo, porque relacionamento é um investimento, tem que ter essa coisa da comunicação. Isso aqui é importante pra mim, eu não vou fazer isso porque isso aqui é importante pra mim. Eu gravei um vídeo sobre como falar não, e uma das coisas que eu falo lá é que toda vez que você fala não pra alguma coisa, você tá falando sim pra outra coisa. Então é importante você falar sim pra você, né? Mas se você comunica isso com quem merece, né? Porque nem todo mundo vai merecer toda essa explicação. Tem gente que às vezes é não, né? Mas dependendo do vínculo aí, eu explicar, não pra... Eu acho que isso... E aí também tem esse ponto, cuidado. Não é explicar pra se justificar. É explicar pra mostrar pra pessoa de onde você tá vindo. Porque é fácil cair também nesse negócio, de ficar se justificando muito, porque a gente tem esse desconforto de fazer mal, de causar desconforto. A gente se sente desconfortável de causar desconforto no outro e já fica se explicando demais pra tentar tirar aquele desconforto. Ei, as pessoas têm direito de se magoar com coisas que você falou, com coisas que você fez, com coisas que você não fez.
Elas estão no direito delas, entende? Então você pode explicar no sentido de que, ó, o que aconteceu aqui do meu mundo, o que aconteceu foi isso. Pra que você crie pontes, né? Mas se a pessoa não estiver pronta, porque às vezes eu recebo essas perguntas, né? Pô, mas eu falei que eu não ia fazer tal coisa e a pessoa ficou super chateada, sabe? Tá no direito dela. Não pode ficar chateada, né? Mesmo porque, se você for reparar nas vezes que você ficou chateada quando alguém não fez alguma coisa, é porque você, de alguma forma, já tinha aquilo dentro de você, sabe? Ou, de repente, alguém falou alguma coisa, você sentiu que era uma cobrança. Mesmo que a pessoa esteja cobrando ou não, tipo, você já se cobrava. Então, aquilo, tipo, reforça, como se estivesse botando o dedo na ferida, sabe? Então, pode ser que aconteça que muitas vezes que você fala um não, que você desagrada, você tá tocando num ponto que já tava desagradando aquela pessoa e ficou maior, entende? Então, é um negócio complexo. Interações humanas é um negócio complexo. Mas eu acho que pra gente concluir a ideia aqui eu não vejo como um egoísmo tóxico você se priorizar. Eu vejo isso como, se for egoísmo, um egoísmo importante. Você olhar pra você é importante. Ninguém vai conseguir cuidar de você como você vai poder cuidar de você. Sempre penso nos aviões, sabe quando você tá recebendo as instruções no avião? Que tem aquele cartazinho assim, é o cartazinho porque eu não escuto mais as pessoas falando, né? Mas tem um cartazinho lá e aí tem assim, a adulta e a criança, né? E aí tem assim, bote a máscara primeiro em você e depois na criança. Por quê? Se você não cuidar de você primeiro, até o que você faz pelos outros vai vir de um espaço de falta. E aí você vai ser uma pessoa que vai começar a cobrar das outras. Porra, eu naquela hora não cuidei de mim pra cuidar de você e você aqui não tá agora aqui. Você começa a perceber? Você não dá os seus limites, você vai começar a extrapolar o limite dos outros também. Não vai ficar uma dinâmica saudável. Quando a gente bota a máscara na gente primeiro e garante que a gente está com as nossas necessidades mais importantes atendidas, e por isso entra o autoconhecimento, porque nem tudo vai ser não negociável para você, entende? De repente, respeito é uma coisa muito importante pra você. Tipo, não negociável, sabe? Tipo, não dá pra aguentar, tipo, desrespeito pra você. É uma coisa que mexe demais. Aquilo, e você se sente desrespeitado, aquilo vai ter que ser uma coisa trabalhada, né? Tipo, ter que botar a máscara. Mas tem outras coisas que não são tão importantes pra você. Tipo, você não é uma pessoa tão insegura, assim. Você é uma pessoa mais sussa, mais na sua. Então, se, tipo, a sua amiga não demora um pouco pra responder sua mensagem, você não fica mal, entende? Aquilo não mexe tanto com você. Então depende do que é negociável ou não é negociável pra você, entende? Isso é importante você ver, tá? E eu tô falando dessa coisa de não negociável e não negociável. Teve uma amiga minha que descobriu que o marido dela traía ela. Tinha um relacionamento com outra pessoa. E pra ela continuou casada. E se ela continuou casada é porque estar numa relação, numa união estável, pra ela estar naquela relação era mais importante do que bater o pé e falar, não, tipo, você me traiu e eu não vou mais aceitar isso. E eu rompo essa relação porque pra mim é inadmissível essa traição. Você entende? E não existe o certo e o errado, existe o que é mais importante pra você, entende? Tipo, se uma traição significa que vai terminar tudo, é porque pra você essa coisa da fidelidade, da lealdade, está acima do que estar junto. Isso vai depender de cada pessoa, não tem como julgar. Então é importante você se conhecer pra você saber, pera, isso aqui é inadmissível pra mim. Ou isso aqui não é legal, mas eu consigo trabalhar em cima disso. Você entende? Você tem que saber dos seus valores nessa questão. E não é tão simples quanto parece. Você tem que olhar mais profundamente. Então, à medida que você vai aprendendo o que é importante pra você saber colocar essa máscara, você conseguir ajudar a partir de um espaço de abundância. Tipo, eu já cuidei de mim e agora eu tô aqui inteira pra cuidar de você. E aí, quando eu te der, eu vou te dar sem tanta expectativa, porque eu tô dando o que me sobra, não o que me falta. Se eu dou o que me falta, amiga, a fatura vai chegar depois. E, inclusive, se alguém tá te dando algo que tá faltando, a fatura vai chegar pra você depois. Então, é importante a gente olhar pra isso. Então, dentro de tudo isso que eu falei, né, dando uma resumida, olhar, saber você fazer esse trabalho de autoconhecimento para entender os seus limites, para você entender o que realmente mexe, o que realmente vale a pena você investir em comunicar, em trabalhar. Isso é uma coisa muito importante, você entender os seus limites. Você aprender que vai fazer parte, você desapontar, você frustrar, você decepcionar. Isso faz parte. Mas que é importante você olhar para você. E que também é importante você olhar para a comunicação. Como é que você está comunicando isso? De tudo isso, desconstrói que se priorizar é egoísmo.
Egoísmo é você ser arrogante e achar que o mundo gira ao seu redor. Você querer cuidar de você, para que você, inclusive, seja mais inteira. Seja como funcionária, seja como filha, seja como mãe, seja como esposa, seja como for, como amiga. Você tem que estar antes atendendo às suas necessidades ou pelo menos aprendendo a expressar elas. Para que você construa isso dentro dos seus relacionamentos mais próximos. Acho que é muito importante esse movimento pra gente criar conexões, sabe? Porque no fim, o que a gente quer é estar bem com as pessoas. É isso que tá por trás, né? Eu não quero ser egoísta porque eu quero estar bem com essa pessoa. Só que muitas vezes a gente se sacrificar pra isso acaba que não funciona. Tipo, parece que vai dar tudo certo, mas não vai dar tudo certo. Porque vai ficar um buraco aí dentro de você. E é um processo, tá, gente? Isso não é uma coisa muito linear, não. Traz bastante autoconsciência. Começa a se perceber. Começa a colocar palavras, escrever, tipo, pra você começar a ter clareza dos seus limites. Comece a fazer uma terapia se for o caso, faz processos de autoconhecimento, vai entendendo seus valores. Processos profundos de autoconhecimento, como o programa Despertar, é um dos programas, né? Mas é que eu trabalho lá dentro, a gente tem essa chance de olhar mais pra dentro e falar, calma, deixa eu me entender aqui. Fazer um mapão de quem eu sou, o que mexe, o que não mexe, o que é importante, o que tá trabalhando pra mim, o que não tá. Todo esse mapeamento de você é muito importante nesse trabalho dos limites. E você entender seus limites, você se cuidar, vai permitir que você tenha mais amor nessa comunicação e crie mais pontos. É isso, amada, é isso. Eu acho que não é fácil. Aprender a desagradar é uma tarefinha aí doidinha, viu? Mas não vai ter jeito. Vai fazer parte. Não se faz um omelete sem quebrar os ovos, não é mesmo? Mas é isso, amor. Deixa aí sua opinião. Quero saber, a gente pode continuar a conversa aqui nos comentários. Ou se não, me segue lá no Insta e no Face, que eu boto post, boto vídeo todo dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Super beijo. Tchau. Então, sabe quando as pessoas falam assim... O começo do vídeo é sempre difícil.